Ele é considerado como o mais importante filósofo brasileiro. No centro do Roda Viva desta noite está o professor José Arthur Gianotti. Quase 66 anos de idade, o professor Gianotti exerceu vida acadêmica na USP por mais de 20 anos. Pela segunda vez, está na presidência do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, entidade que fundou junto com Fernando Henrique Cardoso há 25 anos. José Arthur Gianotti é autor de vários livros e ensaios sobre filosofia e política. É tido como um intelectual rigoroso e até do contra, por suas críticas à vida acadêmica e às correntes filosóficas da moda. Carrega, em contrapartida, a fama de bom cozinheiro, com domínios na culinárias italiana e francesa. Para entrevistar o professor José Arthur Gianotti, nós convidamos essa noite o escritor e poeta Gerardo de Melo Mourão, o cientista político Oliveiros S. Ferreira, a Esther Hamburger, que é pesquisadora do SEBRAP, o editor de cultura da Gazeta Mercantil, Daniel Pisa, Fernando de Barros e Silva, colaborador da Folha de São Paulo, e o deputado federal José Genuíno. Nós lembramos você que o Roda Viva é transmitido em rede nacional por 43 outras emissoras de 17 estados brasileiros. Como esse programa é ao vivo, você pode participar dele enviando as suas perguntas aqui ao professor José Arthur Gianotti pelos telefones 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454. Repetindo, 874-3454. Boa noite, professor Gianotti. Muito obrigado pela sua presença essa noite, que nos honra bastante. Professor Gianotti, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que é uma certa curiosidade geral, é a seguinte: é possível ter uma filosofia no Brasil? É possível ter filósofos brasileiros? Eu não sei se é possível ter filósofo hoje. Aliás, quando a gente é apresentado como filósofo, eu aceito essa denominação porque isso se apresenta como uma denominação burocrática. Todos nós somos estudantes de filosofia. Uns mais ligados aos textos, outros menos ligados aos textos. Mas o que é importante é que, se nós não fazemos a filosofia brasileira, como se pretendeu há 30 anos atrás, o que está se fazendo hoje é muita filosofia no Brasil. Eu não sou o mais importante filósofo brasileiro. Existem vários filósofos que têm um diálogo muito importante, que estão travando a possibilidade de nós nos entendermos por aqui, sem que a gente passe necessariamente a escutar os ecos ou de Paris, ou de Londres, ou Cambridge, ou Oxford, ou de Harvard. Agora, o senhor disse que hoje é muito difícil aplicar a categoria de filósofo a alguém. Qual o sentido ainda em se estudar a filosofia hoje? Qual a razão de se estudar, continuar estudando, à medida que o senhor disse que a maior parte o senhor encararia como estudantes de filosofia? Ou como... Quando a gente fala ou quando a gente se exprime, a gente pode diretamente se reportar às coisas ou se reportar às pessoas. Mas há sempre um momento que a própria linguagem começa a falhar. E a gente pergunta o que isso significa. Ao perguntar o que isso significa, aquilo que a gente estava dizendo passa por uma espécie de transformação e a gente começa a entender as regras do nosso discurso. Isto é, a filosofia está sempre ligada a uma espécie de discurso sobre discurso. Portanto, a filosofia é absolutamente necessária na medida em que a própria linguagem está sempre patinando, está sempre derrapando. O filósofo é, de certo modo, aquele que fica à margem, aquele que fica à espera desta possibilidade de entender melhor as regras pelas quais nós estamos distinguindo o correto e o incorreto, o verdadeiro e o falso, assim por diante. E por isso que, de certo modo,
há uma dificuldade do filósofo se apresentar em público, porque ele não pode rapidamente vestir a máscara que a publicidade requer e controlar, de certo modo, o seu ego público. Existe uma defasagem entre aquilo que nós somos, essa necessidade constante de voltar atrás, essa necessidade constante de quebrar o pé e esse vetor para a publicidade se expor e, desse modo, criar uma imagem sobre a qual nós não temos controle. E não foi à toa que, você sabe, eu tive muita relutância a vir a esse programa, que é, antes de tudo, um programa de figuras públicas. Eu sei que aqui, nesse centro, no olho do furacão, haverá uma defasagem entre professor o ego do filósofo eu queria e o ego do Se o filósofo ficar mudo... Eu queria fazer a pergunta da filosofia para a política. Você vai rápido, né? Buscando o significado das coisas nesse momento atual, como filósofo e como político. Qual o sentido valorativo da política nos dias de hoje? Diante de interesses, diante do jogo de pressão, diante das bases materiais em que a política é realizada. O que fundamenta a política? Tem alguma coloração valorativa? Tem algum sentido ético? Que valores fundamenta a política? Ela é algo acima do jogo de interesses, de pressões? Enfim, para que serve a política? Qual é o sentido dela? Eu não creio que a política tenha um sentido único, genuíno. Isto é, a política tem um sentido especial para os políticos. E a política, quando ela muda de cara, isso como uma figura do pato à lebre, é a mesma figura, mas de repente ela se apresenta como pato, outra vez ela se apresenta como lebre. Isso é, a política para os políticos é, afinal de contas, a arte do possível. A política está sempre, de certo modo, tentando negociar interesses e criar aquilo que seja possível para sair de determinados impasses. Ora, quando nós consideramos... Não é uma lógica muito pragmática da arte do possível? Não tem um sentido, não Mas tem veja valores? bem, eu acho que uma das grandes vantagens, umas grandes conquistas, ou melhor, uma das grandes reconquistas do nosso tempo foi perder aquilo que o iluminismo e, de certa forma, o marxismo, ainda como filhote do iluminismo, garantia, é que haveria uma continuidade entre a prática racional e a prática da política. Ora, desde Aristóteles e Platão, a gente sabe que, afinal de contas, a filosofia e a ciência, elas procuram, pelo menos, ter um compromisso com a verdade. E que a política tem um compromisso com o poder. Isso não implica pragmatismo. Mas não é o poder pelo poder? O Não. poder pelo poder? Não, mas é um poder pelo poder... Você me perdoe, o nobre deputado está vivendo no mundo da lua. Mas Falar em valores é mundo da lua, Oliveira? Não, Eu estou falando disso. Não, eu estou querendo Você discutir. está negando o poder. Não, o poder tem uma razão. O poder está Não, eu como acho objetivo. Ou então você está aderindo à sua santidade, o Papa. Não, a política não é a lógica apenas de vencer a qualquer custo. Tá? Não é a lógica Não. do vale tudo. É isso Não é. que eu quero entender, o Não, significado da eu política. entendo não só a pergunta do Genuíno, mas eu entendo também, da impressão, a intenção dela. Isto é, o Genuíno quer, nesse momento pragmático em que os nossos horizontes políticos estão extremamente reduzidos, Isso. ele quer ampliar, desde o início desse debate, dizer, não, se nós não temos mais utopia, pelo menos nós temos que recuperar alguma ideia de transcendência. Isso é, nós queremos ir além. Bom, eu estou de acordo, Genuíno, mas o problema é como é que nós vamos conseguir este além da política. Em primeiro lugar, reconhecendo que a política é o lugar da persuasão e é o lugar do poder. E que, portanto, esses compromissos não podem ser atropelados. Isto é, nós não podemos mais chegar a uma forma de voluntarismo em que simplesmente porque aquilo que é bom ou porque nós consideramos que aquilo que é bom, nós podemos atropelar os fatos, e, em particular, nós podemos atropelar os outros. Mas, espera, deixa eu terminar. Mas, eu dou razão a você.
Se nós, de certo modo, na política, não sairmos para a filosofia, isto é, se nós não perguntarmos qual é o sentido dessa própria política e o que significa a tua atividade como profissional da política e a minha atividade de filósofo ou de estudioso de filosofia, que de vez em quando cruza o caminho político e também vai para a militância, porque eu não, como você sabe, eu não tenho medo de sujar minhas mãos na política, pelo contrário, tenho um enorme prazer também nisso. Tem políticas que suja-se as mãos e não. Deixa eu terminar. Eu acho o seguinte, essa combinação entre a pergunta pelo sentido da política e o compromisso com os requisitos da política se torna absolutamente necessário. Isto é preciso transcender sim a política, mas eu tenho muito medo que nesse processo de transcendência o que acontece simplesmente é que nós voltemos a certas formas tradicionais de voluntarismo. Esther. Aproveitando um pouco que você está falando aí da política. Uma vez, quando eu prestei o concurso de bolsista do SEBRAP, você me perguntou se o intelectual tem uma missão. Eu aproveito agora para te retornar a questão. O intelectual tem uma missão social? Qual Enfim, você lembra que é aproveitar que a vingança se come crua, né? Você demorou anos para poder recuar essa pergunta. Eu diria o seguinte, Esther. Como sempre, as respostas dos filósofos são ambíguas. O filósofo tem uma missão. Os mineiros também. Os políticos mineiros também. É por isso que... Agora está chegando para os paulistas. Não, por isso o seguinte, o filósofo tem sim uma missão. Isto é, recuar e procurar as margens da significação dos discursos e dos comportamentos. Mas isso não significa que a missão dele tem um conteúdo. Se o filósofo apela para certos comportamentos práticos de todos os homens, a fim de que eles precisam e podem se entender, isso não significa que o filósofo está dizendo que existe uma humanidade mínima. O que existe, isso sim. Na hora que nós perguntamos pelo sentido das coisas, nós somos obrigados a nos perspectivar, a encontrar pontos de fuga que fogem da tessitura dos fatos ou foge da finitude humana. Isto é, a missão é uma missão que, de certo modo, implica transcendência. Mas não façamos dessa missão nenhum receituário. Gianotti, deixa eu tentar tornar isso mais concreto. Nós temos um intelectual na presidência da República. E eu queria saber de você qual a função que os intelectuais devem assumir agora. Eu me lembro, quando o Fernando Henrique foi eleito, houve uma debandada de intelectuais para o governo, atraídos pelo governo, e você falou, não sabia que eles gostavam tão pouco do que faziam, né? Abandonaram a vida acadêmica e foram para o governo. Você preferiu continuar, enfim, assumir a presidência do SEBRAP, preferiu continuar na pesquisa. O que o intelectual pode fazer hoje quando um dos seus pares, um dos seus maiores talentos da sua geração está no poder? Qual a atitude, concretamente, nesse caso específico, do Fernando Henrique, não em geral? Como é que... Veja bem, quem está no governo é um intelectual que há muito tempo está fazendo política e ele faz política como político. Eu tenho a impressão que se o Fernando Henrique consegue hoje manter a sua vida intelectual, eu diria, é muito mais nas horas vagas e nos fins de semana. Ele se comporta como político, ele trata de fazer política. Por isso mesmo que existe, eu estava dizendo essa distinção, eu estava sublinhando essa distinção da lógica, de certo modo, pragmata do político que tenta organizar-se no possível e a atividade do intelectual, em particular do estudioso de filosofia, que é, antes de tudo, aquele que quer tornar o impossível viável. Mas para tornar o impossível viável, essa é a nossa função. Só nós temos que ir além, procurar soluções que aparecem à primeira vista ou estão dentro das circunstâncias inteiramente vetadas pelos fatos. Mas nós precisamos, portanto, reencontrar certas formas de vida, certas formas de pensar, isso, sem dúvida, detonando as nossas próprias individualidades, entrando nas nossas angústias. Isso não é tarefa de político. O político é prospectivo,
O político... Perdão, Janote. Você não acha que o político tem tudo isto, toda esta angústia? Ah, mas eu tenho a impressão que a angústia, eu não vou negar que os políticos sejam angustiosos ou angustiados. Eu diria o seguinte, que o político tem tudo isso, de certo modo, na negociação e no caminho da persuasão, enquanto que o filósofo tem isso. Não estou fazendo a comparação com o filósofo, não. Estou pensando no político em si. Não, mas eu quero e não é o político rastaquera, claro, né? Não, é o homem de Estado. É o homem de Estado. É o homem de Estado. Político O homem de com Estado. P maiúsculo. Claro, é o homem de Estado. Tem que ter visão, Claro. objetivos, interesses, Mas veja bem. escolhas. O político tem que ter cara e tem que ter lado. Mas veja bem, eu Cara acho pra que se o ver, político... lado para se aderir. Mas o ou político pra faz se- tudo isso, percebe? Na praça pública. O político faz tudo isso tentando persuadir, tentando convencer e obter um consenso. O filósofo faz tudo isso, antes de tudo, se recolhendo para a sua vida privada, se recolhendo para as suas reflexões e se detonando a si mesmo, a fim de que ele possa escrever livros. Gianotti, Deixa curto eu grosso, fazer só você se considera um intelectual de esquerda? Eu sempre me considerei um intelectual de esquerda. O problema, eu não sei hoje como é que as pessoas me classificam. Como é Isto que o que é ser de esquerda? Seria ser de esquerda hoje, professor? Eu acho que seria, hoje ser de esquerda, em primeiro lugar, não ser governo, certo? E, portanto, aceitar esta atitude de criticar o possível, e essa lógica do possível. Ser de esquerda significa, hoje, encontrar certas formas, não só denunciar a injustiça do mundo e do país, mas encontrar certas formas em que essas justiças possam ser superadas. Isto é, ser Não de basta para esquerda... definir esquerda. hein? Não basta para definir esquerda. Porque eu posso estar na extrema-direita e denunciar a injustiça. E Eu com posso- essa nós temos um definição, bom você exemplo tira o Fernando histórico. Henrique do campo da esquerda automaticamente, porque você coloca não ser governo, não entendi isso. Veja bem, eu nunca acredito que um governo como tal seja, no seu exercício, um governo de esquerda. O governo é sempre de direita. Não. O governo pode ser do centro, pode ser do Mas, centro professor meio, Janotti, pode ser de vários lugares. Aham. Mas eu não acredito, veja bem, a atitude de governar implica uma certa conivência com os fatos que a política de esquerda ainda quer transcender. Mas não pode ser subserviente aos fatos, né? Esse aqui é um problema. Mas qual veja o bem, limite? mas você não pode governar não sendo subserviente aos fatos. Claro. Esse é o problema. Por isso que eu estou dizendo. Você fez um artigo brilhante em relação aos Deputado. fatos do banco. Deputado, eu pediria um favor. Pois não? Um minuto. mas O o- Geraldo quer fazer uma pergunta aqui. Professor Janotti, eu estava esperando naturalmente que nós entrássemos no Wittgenstein, mas o nosso com aquela precisão que sempre põe nos seus debates, ele nos levou quase a uma aporia wittgensteiniana, logo no princípio, colocando um problema que é o problema mais trágico da nossa condição histórica de seres humanos na Terra, o problema do intelectual na política, do filósofo e a política, foi o que ele colocou em primeiro. Eu gostaria de dizer primeiro que acho que a nossa desgraça, a nossa miséria humana é que a política seduz, fascina, chama os filósofos, os intelectuais, e os políticos não se seduzem pela filosofia, pelo saber, de um modo geral. E claro que a felicidade da sociedade perfeita seria aquela platônica do tempo em que os reis fossem filósofos e os filósofos fossem reis. Por outro lado, eu não sei, me lembro sempre de uma palavra de um dos homens mais trágicos da nossa geração, romancista francês, algeriano, francês, que, perguntado sobre a situação política, ele, depois de ter sofrido todas as experiências políticas, ele chegou à conclusão de que o papel do artista, do intelectual, do filósofo, diante da história, não é de fazer a história, mas de sofrer a história, de testemunhá-la. E o seu testemunho é que é fecundo. Eu acho que... Eu também já tive a tentação política, já fiz política, já
frequentei partidos, etc. Hoje estou mais ou menos naquela situação do Julian Green, quando perguntavam qual é o seu partido, ele respondia invariavelmente, pas le vôtre. Eu acho muito difícil que o intelectual e o artista não que sejam indiferentes à política, mas que queiram ser os condutores da política. São os testemunhas que sofrem a política. E o seu testemunho é que pode ajudar a sociedade, é que pode ajudar a nossa condição histórica, a história, a fazer alguma coisa pelo bem comum. Bom, tem várias observações a que você me disse. Em primeiro lugar, nós não estávamos tão longe de Wittgenstein como você está imaginando. Na medida em que eu estava distinguindo o discurso natural que se liga aos fatos ou aos homens e o discurso pelo sentido, eu estava muito dentro do velho Wittgenstein. Portanto, o fantasma desse filósofo já estava presente nessa roda viva. Em segundo lugar, o fascínio que os filósofos têm pelo poder, tanto que é antigo, você mencionou Platão, tem a sua contrapartida. Platão foi a Siracusa, né, tentar convencer, não me lembro quem era o rei de Siracusa nesse momento, e o resultado é que ele quebrou a cara e quando voltou ainda foi vendido como escravo. Portanto, ele experimentou na carne o que significa a aproximação do intelectual com o poder. Em terceiro lugar, eu diria o seguinte, é difícil testemunhar hoje sem morder os fatos. A ideia é que nós possamos simplesmente ficar à margem e apenas perguntando pelo sentido, como eu disse que era o trabalho do filósofo, implica que o filósofo também seja ambíguo. Nós temos que viver com as contradições do nosso tempo. Nós perguntamos pelo sentido das coisas. Nós queremos ir para uma determinada transcendência. Nós queremos ser de esquerda. Não só porque nós estamos denunciando a injustiça, porque isso outras pessoas também fazem com toda a sua honestidade. Não, até desonestamente. Não, mas não importa. Afinal de contas, existe a cesta básica. Afinal de contas, básica. Mas eu diria justamente que a ligação entre a esquerda e a filosofia, se ela não mais se junta como o jovem Marx pretendeu, de tal forma que a filosofia não iria ser inteiramente absorvida pelo trabalho político, a esquerda tem maiores compromissos com a filosofia, isto é, com essa relação de dubiedade, com essa relação de pergunta pelo sentido do que as outras partes do espectro Vamos político. trazer qual é o papel da esquerda no Brasil hoje? Já que você está falando da esquerda, a relação com o governo. Essa esquerda que ele fala é algo muito... Sem preconceito, Oliveira, vamos discutir em tese. O velho tio José, ele poderia subscrever, não é exato? Eu queria fazer uma pergunta ainda nessa interface entre a política e a filosofia, mas por um outro vetor, um ângulo mais pessoal. O seu último livro, Apresentação do Mundo, ele provocou muita reação no sentido de que ele traz uma espécie de mudança de parâmetro no seu pensamento. Quer dizer, você se celebrizou por pensar o trabalho, a alienação do trabalho, enfim, questões muito ligadas ao pensamento marxista. E agora o senhor está se detendo mais sobre problemas da filosofia da linguagem, Wittgenstein, tudo. Mas, para resumir a história, qual a diferença entre o Gianotti dos anos 60, 70 e o atual? Bom, essa questão de saber qual a diferença do Gianotti dos anos 60 e o atual, a meu ver, é uma questão que é difícil ser respondida pelo Gianotti que está aqui. Eu sempre gosto de repetir uma historinha que o Antônio Cândido, mestre de todos nós, me contou um dia e que mostra bem como é que nós não podemos controlar a nossa imagem pública. Isto é, havia um poeta que numa cidadezinha publicou um livro chamado As Primaveras, e ele foi entrevistado, para resumir, ele disse, olha, estou começando, daqui a pouco eu vou escrever melhor. Ele foi
produzindo vários livros, e cada vez mais ele dizia, eu estou na melhor das minhas formas. Ele morre, a sociedade elege, a cidadezinha ergue um busto em sua homenagem ao poeta fulano de tal, autor das Primaveras. Isto é, o que essas rupturas significam socialmente, eu não sei. Mas eu posso saber o seguinte, qual foi, isso sim, o fio que eu tenho puxado no marxismo para as minhas obsessões. E, mais do que eu mesmo, o Bento Prado, um velho amigo meu, está sempre dizendo o seguinte, Renato, você só tem um pensamento, você só pensa uma coisa. Desde não só no trabalho de reflexão, não só nas origens da direção do trabalho, mas até no seu primeiro livro. Eu estou sempre pensando as condições do conceito. E quando eu estudei Marx, eu estudei justamente para saber o quê? Como é que o valor se constituía como medida e como era possível construir esse processo. Quando a medida se torna uma questão de regra e como o problema do valor não é apenas um problema de aplicar uma regra, mas como essa aplicação conforma a própria regra, eu estou no universo wittgensteiniano. Enfim, eu tenho a impressão que eu amplio o meu pensamento, ou pelo menos as minhas obsessões, e não sei realmente se eu sou fiel a eles. Deixa eu retomar o que o Daniel disse por outro ângulo. O outro amigo seu, Roberto Schwartz, publicou um artigo recentemente na Folha, analisando a experiência de leitura do Capital que vocês fizeram, você, o Fernando Henrique, ele próprio. E um dos pontos cegos dessa leitura que ele apontava seria um caráter desenvolvimentista desse marxismo uspiano. Ou seja, vocês estariam mais preocupados em achar uma solução para o Brasil, é uma preocupação quase teórica, mas pragmática, enfim, uma coisa com um escape político, né, do que em fazer a crítica do capitalismo, que seria, obviamente, o que motivava o Marx. Você concorda com essa análise do Roberto? E como eu acho que a resposta é não, queria que você falasse do seu livro, porque o trabalho de reflexão é uma tentativa de fazer a crítica do capitalismo contemporâneo. Talvez a tentativa mais ousada da filosofia brasileira. Então, como é que você vê essa análise que o Roberto faz dessa experiência da sua geração? Eu não diria não à observação do Roberto. Eu diria o seguinte, veja bem, a nossa preocupação sempre foi, aliás, a nossa geração teve esse mérito, esse defeito. Nós éramos terrivelmente ambiciosos. Nós queríamos transformar o mundo, nós queríamos transformar a filosofia e a ciência e nós queríamos transformar o Brasil. Não era pouco, certo? Sob esse aspecto, a crítica do capitalismo também era uma forma de pensar quais eram as viabilidades do capitalismo brasileiro. E não foi à toa que, entre todos os trabalhos do grupo, sai o livro do Fernando Henrique com o Faleto sobre a teoria da dependência. Isto é, a teoria da dependência era uma forma de interpretar o que significava as várias maneiras de um capitalismo desenvolvimentista no Brasil. Isto é, eu acho que o grupo foi caracterizado por essa enorme ambiguidade, de ao mesmo tempo querer sair dos fatos e ao mesmo tempo querer se confrontar com eles e resolver os problemas mais imediatos. Desculpe, vocês estudaram Marx e foram à prática ou ficaram na teoria? Quem nós? O grupo que estudou o Capital. Eu sei que um foi à prática. E eu o desaconselhei. Veja bem. Agora, me parece que nenhum mais de vocês foi à prática. Que prática? A prática que transforma o mundo. E quem diz que a única prática que transforma o mundo é a prática das artes? As ideias transformam o mundo. Essa resposta não seria uma demonstração da diferença entre o Gianotti dos anos 60 e o dos anos 90? Nós nunca apoiamos o movimento guerrilheiro. Desde o início. Mas do ponto de vista... Não estou me referindo ao movimento guerrilheiro, não. Estou me referindo à ação política. Ao Fernando Henrique? Não. O grupo estudou Marx. Certo. Eu pergunto, ficou na teoria, de vez em quando vai à política, vai à prática, mas o grupo ficou na teoria.
exceto o Fernando, que foi à prática. Tá certo. Agora eu pergunto, o que o Marx, que é um homem da prática, não é? Será que o Teve a Marx ver é o com homem isso? da prática, sim? Ele ia para a prática bastante, mas cada vez que o movimento revolucionário refluía, ele se enfiava no British Museum e ficava anos estudando e fazendo pesquisa. Sim, mas Isto é, quando refluía. E quem disse que No Brasil, depois bom, de no Brasil, então, 64, de 50 o processo não refluiu? Só você. Agora, Não, Janote, não, eu queria trazer para 90, isso é negar, seja sociologia, seja o Marx, é negar mudança social. Não é negar a mudança social. O processo revolucionário não pode ter refluído, santo Deus, a miséria aumentou, a concentração de renda aumentou, o processo revolucionário, de uma maneira ou outra, tem que estar na rua, é preciso alguém captá-lo. Você não diria que seus escritos são uma prática política? Eu diria que eles não são uma prática política direta, mas eles é uma prática na polis. Isto é, ele não está ligado a partido, tá certo? Eu acho que é função do... Veja bem, como é que eu ajo politicamente? Menos eu, certo? No momento de eleição, no momento mais quente, aí eu viro militante, eu posso, entendeu? Num momento determinado, ir para o velho prédio do Sion, fundar o PT, assinar aquele documento que depois foi roubado. Não é isso? Depois, em determinado momento, apoiar Fernando Henrique. Mas, na hora que a eleição esfria, eu acho que a minha função é muito mais tentar entender o processo político como um todo e apostar não só neste partido ou naquele outro partido, mas apostar, sobretudo, no reforço do sistema político brasileiro e na sua melhoria. Mas sem proselitismo. Mas sim mesmo. Se a minha atividade é uma atividade de questionador de sentidos, a tolerância é, antes de tudo, um dever e uma prática cotidiana. Isto é, na militância, evidentemente, a gente enfia a mão na massa, mas é importante que a atividade constante do intelectual seja aquela atividade de reconhecer que, por exemplo, um sistema político sem uma representação da direita que seja extremamente orgânica, importante e competente é um sistema político claudicante e que, portanto, eu prefiro que haja uma boa direita do que uma boa esquerda. Embora, uma má direita. O que eu acho importante é o seguinte, é que na hora da votação, obviamente, ou da eleição, eu não vou estar militando Gianotti, do lado da direita. Professor, eu pediria licença aos nossos entrevistadores para pedir um minuto para o professor Gianotti responder aos nossos telespectadores. A Maria Cristina de Oliveira, que é pedagoga do Sumaré, aqui em São Paulo, e a Valquíria de São Bernardo do Campo, perguntam para o senhor qual a opinião do senhor a respeito do ensino de filosofia no segundo grau. Eu várias vezes manifestei contra o ensino de filosofia no segundo grau, certo? Essa é uma atitude polêmica que eu assumi por dois motivos. Em primeiro lugar, eu acho que está no momento da gente liberar o ensino de segundo grau de vários constrangimentos impostos de Brasília para o Brasil inteiro. Isto é, se houver condições de haver um bom curso de filosofia no segundo grau, então que ele seja implementado aqui ou ali. Não há necessidade nenhuma dessa obrigatoriedade. Em segundo lugar, nas condições em que, por exemplo, foi imposta essa obrigatoriedade, era previsível que, não havendo uma massa suficiente de professores de filosofia competentes e qualificados, o resultado é que estes postos não seriam ocupados por professores de filosofia, mas por professores de educação, por juízes de direito, por padres e assim por diante. O resultado é que nós temos a obrigatoriedade de ensino de filosofia no Estado de São Paulo e não se dá
se dá muito pouca filosofia no ensino secundário. Portanto, as obrigatoriedades de direito, quando não são reportadas as condições de suas possibilidades, em geral, resultam no contrário daquilo que a gente pode visar. Mas o senhor acha que, havendo condições, por exemplo, a melhoria dos professores, o melhor preparo dos professores, poderia se pensar num futuro mais para frente de um... Não, eu acho, antes de tudo, Matheus, o seguinte: vamos tornar o ensino de segundo grau muito mais lábil. Vamos deixar que as escolas sejam mais adaptadas àquelas ou àquelas outras condições. Se uma escola quer visar mais as humanidades e o ensino de filosofia, muito bem. Se outra quer um outro tipo de preparação escolar, que o faça. Desde que nós tenhamos coisas mínimas, e este mínimo não pode entrar filosofia. Assim como não pode entrar música, mesmo que seja o canto orfeônico do Villa-Lobos. Mas quem duvida da necessidade de uma formação musical para os nossos estudantes? Mas se nós fizermos a lista de todas as necessidades dos nossos estudantes, nós faremos um currículo absolutamente enorme e que terá como resultado o avacalhamento de todas as necessidades mínimas. Portanto, se a gente entender a escola como uma escola muito mais flexível, podendo admitir carreiras diversificadas, a questão perde sentido. E o Eduardo Machado, aqui da Freguesia do Ó, pergunta singelamente para o senhor o seguinte: o senhor acredita mais em Deus ou na ciência? A questão de se acreditar em Deus pode ser uma questão política ou ela foi uma questão do século XVIII. E ela perdeu sentido hoje. Depois de Kant, a gente sabe que a gente não pode conhecer Deus. Tá certo? Que a palavra conhecimento de Deus, de certo modo, é uma contradição. Eu conheço este fato, eu conheço aquele outro fato, mas conhecer Deus e perguntar pela existência de Deus, eu não sei bem o que significa. Porque eu sei que existe uma televisão aqui, que ela existe. Que o Oliveiros, velho companheiro, está lá, existe. Não é isso? Que os números podem existir de uma certa maneira, mas já não existem da mesma forma que este copo ou o Oliveiros. Agora, o que significa a existência de Deus, eu não sei. Portanto, a questão para mim não é relevante. Professor, ainda sobre esse assunto, como é que o senhor vê, então, esse renascimento da fé? Um reencantamento do mundo. A retomada dos fundamentalismos, quer dizer, a volta da presença da questão religiosa como uma dimensão importante da vida contemporânea. Em primeiro lugar, eu queria saber se realmente é uma volta, ou se esse processo não ficou muito subjacente e muito presente em toda a vida cotidiana. Estava apenas represado. Não digo represado, não estava apenas sendo expresso. De certo modo, a inteligência e a mídia se tornaram muito leigas e deixaram de exprimir esse movimento religioso que sempre existiu em todo lugar. Mais ainda, eu acho que todo movimento científico, a partir do final do século XIX, ele adquiriu um caráter religioso de enorme importância. Eu não sei se ainda existe no Rio de Janeiro a missa tradicional de domingo às 10 horas da Sociedade Positivista Brasileira. Mas eu já assisti há anos atrás esta missa. Ora, essa missa era... Um dia eu fui lá com o Cruz Costa, que tinha acabado de publicar o seu livro sobre positivismo no Brasil, e foi extremamente extraordinário, porque eu cheguei lá, uma igreja, aliás, um dos monumentos mais extraordinários do Rio de Janeiro, uma igreja feita inteiramente de acordo com os cânones de Augusto Conte, com os bustos da humanidade, o quadro de Clotilde Devaux, como se fosse Virgem Maria, e eu vi, simplesmente, o pastor dar uma cerimônia religiosa a explicação da classificação das ciências em Conte. Ora, esta é uma forma encantada da ciência ou é uma forma científica da ciência? Agora, o que existe de encantamento na ciência contemporânea é enorme, só para terminar. E, portanto, o
o que aparece nesse reencantamento do mundo, eu tenho a impressão que é muito mais uma laicização das religiões tradicionais, porque mais religioso do que um computador para uma criança de 5 ou 6 anos hoje, eu tenho a impressão que eles se relacionam de uma forma muito mais sagrada com um computador do que nós, na nossa juventude, com os nossos santos. Ô, Gianotti, eu posso interferir um pouco? A propósito dessa coisa de ciência e religião, eu vou contar uma anedota. Eu, na aventura de correspondente da Folha de São Paulo, em Pequim, durante 2 anos e meio, fiz uma vez uma entrevista com um professor paquistanês que apareceu em Pequim e que havia ganho o Prêmio Nobel de Física, o professor Abdul Harum. Deu uma entrevista coletiva, jornalistas, etc. Então, um jornalista americano perguntou, ele disse, o senhor é muçulmano? Disse, senhor, muçulmano, e muçulmano fundamentalista. O senhor tem quantas mulheres? Eu digo, só tenho 4 porque não posso ter mais, etc. Eu tenho 4 mulheres. Mas o senhor não acha que como é que o senhor é muçulmano? Eu sou um cientista, um homem ganhou o Prêmio Nobel, tem 4 mulheres, é muçulmano. E como é que o senhor pode conjuminar a sua religião com a sua ciência? Ele disse, que ciência? De que ciência o senhor está falando? A ciência de hoje, a ciência de 2000 anos atrás, ou a ciência que virá daqui a 2000 anos? Vê que a ciência é ainda uma busca permanente do homem. A ciência não é uma verdade pétrea e dogmática, a ciência dos nossos dias. Vê que ao passo que as religiões, elas são permanentes no coração daqueles que têm a fé, de cada uma da sua fé. Portanto, temos aí exemplos fabulosos, aí do Estado de Israel, que existe aí. O povo de Israel não é fruto do dinheiro, do poder judaico, da inteligência dos judeus, da tecnologia. O Estado de Israel está vivo e o povo judeu está vivo graças a Ezequias, Jeremias, Ezequiel e Daniel e os profetas que sustentaram a chama de uma vida permanente no coração daquele povo. Sem essa fé, sem essa crença, sem esse Deus que os sustenta, eles não existiriam. Mas voltando, Jonathan, eu me pergunto, não de religião, mas de Deus, como é que você vê a inquietação dos físicos modernos, que de repente não conseguem explicar as coisas a não ser apelando para alguma coisa? Não se trata de positivismo. Não, eles não estão de forma nenhuma. Estão inquietos. Não, inquietos eles estão. Inquietos que eles não sabem. Sim, mas eles não estão apelando a Deus com não, digo, a não ser apelando. Certo. Mas aí eu gostaria também de fazer uma distinção wittgensteiniana entre aquilo que, por exemplo, um físico faz enquanto cientista ou matemático faz e a prosa que ele tem quando conta aquilo que faz. Por exemplo, logo depois, com o desenvolvimento das teorias da teoria do conjunto, nada mais extraordinário para deixar as pessoas diante do mistério, não é isso? Do que os paradoxos das teorias dos conjuntos, ou, como consequência direta, por exemplo, o cálculo dos vários infinitos. Não é? Isso é absolutamente extraordinário. Aquilo que era infinito, de repente, pode ser clivado, pode ser numerado, pode se ter uma lógica desses infinitos. Muito bem? Os matemáticos se tornam ou platônicos por causa disso, ou empiricistas. Isso tem alguma coisa a ver com o núcleo da ciência? Tem em relação à possibilidade de um platônico ter mais sensibilidade para certos problemas do que o empiricista. Mas a ciência como tal não tem nada a ver com isso. Portanto, não vamos confundir a inquietação dos nossos ilustres físicos a respeito do Big Bang, não é isso? Ou com as teorias que eles estão fazendo. E eu não compartilho com essas inquietações, porque eu gostaria, as minhas inquietações a respeito da transcendência não implicam em nenhuma substancialização
de um ente divino. Bem, professor Gianotti, o deputado Genuíno estava reclamando da discussão sobre o Planalto. E eu tenho aqui a pergunta do Roger Marzocchi, de Americana, do Nairo Almeri, que é jornalista de Salvador, e do José Rosa, que é de Brasília. Todos eles perguntando sobre o governo Fernando Henrique. Como lembrou o Fernando de Barros, o senhor foi um dos intelectuais que veio a público manifestar apoio à candidatura de Fernando Henrique Cardoso, que é seu amigo e seu companheiro de várias lutas dentro da universidade e pela redemocratização no Brasil. Nós temos agora mais ou menos um ano de governo Fernando Henrique. Qual é o balanço que o senhor faria? O que avançou, o que não avançou na sociedade brasileira, o que falta fazer, quais são os pontos positivos e, sobretudo, os negativos do governo Fernando Henrique? Bom, eu começaria a dizer o seguinte, o governo Fernando Henrique foi nitidamente um governo que foi eleito pelo Plano Real. Né? Ao ser eleito pelo Plano Real e tendo montado o plano com uma determinada equipe econômica, era inevitável a continuidade desta equipe ou pelo menos a predominância desta equipe na condução da política econômica do governo. Nós sabemos também que um plano de estabilização não é um plano que se resolve em 2, 3 anos. Nós sabemos que todo plano implica, certo, um processo de 5, 6 anos de trabalho governamental. Nós sabemos também que, do ponto de vista político, um governo não pode se identificar com aquilo que ele fez no passado. Portanto, o Plano Real aparece politicamente como um resultado do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e o governo se vê na obrigação de se apresentar com alguma face nova para que ele possa mudar. Gianotti, desse ponto aí, pegando o futuro, nós temos uma definição do presidente Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista à Esquerda 21, a revista Esquerda 21, dizendo que nunca foi neoliberal. Tem uma entrevista tua que você critica, você fundamenta a necessidade de uma reforma do Estado para que esteja um Estado enxuto, mais forte em políticas sociais. Uhum. Como você avalia a questão das políticas sociais nesse governo? É meramente compensatória para amenizar a desgraça social, a perversidade social, ou é eixo de um programa de governo? Como é que você avalia as políticas sociais desse governo? Pensando no futuro, tem um plano real e as políticas sociais. Você pulou na minha conclusão, deixa eu terminar o que eu estava falando. Aí você já pega. O que eu estou dizendo é o seguinte, então, a política do governo, antes de tudo, é uma política de estabilização, não é isso? Nós sabemos que um plano de estabilização tem problemas. O primeiro deles é bolha de consumo. Isso já veio. Em segundo lugar, não é isso? É a questão terrível o reajustamento do sistema bancário. Isso já veio. E o governo, embora tenha pago um preço financeiro e político muito alto, enfrentou a questão. Pagou muito, mas em compensação, a Venezuela... Um preço altíssimo, inclusive por sua crítica, né? No primeiro momento, inclusive. Não, mas veja só, mas em compensação, se não tivesse feito isso, nós poderíamos ter um efeito mexicano em que houve simplesmente uma perda de 15% do PIB. O que imagine só o que significaria para a população brasileira o empobrecimento de 15% do PIB, ou 12% do PIB, como aconteceu na Venezuela. Portanto, se o preço foi alto, se, de certo modo, o governo foi lento na resolução dessa questão, pelo menos ele enfrentou. O terceiro problema nós sabemos qual é. É o plano de desemprego. Tá certo? Todos os planos de estabilização levam, não justamente esse desemprego estrutural, do desenvolvimento das novas tecnologias, mas um desemprego necessário para... Conjuntural, portanto. Conjuntural, da logística da abertura da economia. Portanto, e é este problema que o governo está tentando equacionar agora. Muito bem. Eu tinha dito que, no início do governo, a predominância, de certo modo, de uma equipe governamental
eu diria assim, dos puquianos do Rio de Janeiro, que tem, vamos dizer assim, uma tendência neoliberal, era mais ou menos inevitável. Aos poucos, o próprio governo começou a se confrontar com uma oposição interna dos desenvolvimentistas. Está claro hoje que nós temos, na discussão da política econômica, e o próprio Jesus estávamos discutindo na relação da Previdência. É a disputa Serra-Malan? A por disputa exemplo? Serra-Malan, mas é evidente, porque essa disputa não é, evidentemente, apenas uma disputa entre personalidades e fatias do poder. Se trata de visões diferentes do processo da economia. E quando a gente fala com o presidente da República, como é que você enfrenta esta posição, ele diz, bom, se esta oposição é ideológica, eu só posso fazer uma coisa. Eu não posso, ideologicamente, eu decidir por esta ou por aquela condição. Esta por aquela solução. Por quê? Eu, na condição de magistrado e de governante, eu sou obrigado a, conforme as posições vão sendo desadaptadas, eu preciso introduzir os novos fatores. Portanto, nós estamos assistindo no governo hoje aquilo que eu já sempre tinha dito. O governo vai ser essencialmente um governo pendular. Ele vai, de um lado, para as políticas mais sociais e desenvolvimentistas. De outro lado, ele vai encontrar formas de choque liberal. E isso vai depender não só do governo, mas do desenvolvimento do próprio do sistema político, de como o Congresso passa por reformulações e, mais ainda, como é que na sociedade estas forças vão se alinhando a esta ou aquela solução. Daí, a meu ver, a enorme importância do bom desempenho das esquerdas. Outro dia, um ex-aluno meu estava caçoando de mim, dizendo o Janoty agora está atribuindo o neoliberalismo ao governo a impotência das esquerdas, como se o trabalho fosse nosso. Primeiro, vamos dizer francamente, esse governo neoliberal, isso é brincadeira, porque o último episódio, por exemplo, uma decisão importante, se o Brasil ia simplesmente se tornar um país importador de carros, ou ele ia ter uma indústria automobilística implantada no país, nós recuamos de tudo que era manual neoliberal, se fizeram alíquotas de importação, voltou-se a restrições e o resultado, a Toyota se instala no Brasil, a Mercedes-Benz está aí, a Volkswagen vai investir não sei quanto, portanto, essa decisão, se é uma decisão liberal, eu não sei onde ela é. Portanto, o governo nunca foi neoliberal, ele é pendular, isto sim. Ele fez um corte pela direita? Fez. Eu acho que era a única possibilidade. Esse pêndulo não está relutando demais em ir para a esquerda? Esse governo não está descaracterizando como um governo de centro-direita nesse primeiro ano? Foi. Agora, o problema é o seguinte, você vê condições para, dentro dessa lógica do possível, que é a lógica do governante, ir para a esquerda mais do que ele pode... Não sei, eu penso, por exemplo, na questão agrária, o que poderia ser feito, essa prisão da Diolinda, não é frustrante, Janoty, para uma pessoa que combateu o regime militar, que sempre defendeu o Estado de Direito, e até para o próprio Fernando Henrique, que estava no meio desse movimento de redemocratização do Brasil, ver como ele deve agir hoje em dia? Não é frustrante? Eu acho que o mais frustrante é ter o sistema judiciário que nós temos. Mas vai atribuir tudo ao sistema judiciário, não é uma questão do executivo essa? Eu não creio que nenhum presidente da República deve determinar a soltura. Eu acho muito saudável que o governo seja pendular, Fernando Henrique. E até eu não concordo, em geral, quando eu venho de uma geração que sofreu muito com o militar, fui exilado com o Fernando Henrique no Chile, vivi no Chile 2 anos e meio, etc. e tal. Mas acho muito salutar esse comportamento pendular dele diante da realidade brasileira, porque, inclusive, não é ético. Absolutamente, o Estado não é ético. Me lembro que no tempo do Delfim, o dia do Delfim acusado... É que não seja muito ético. Da prática, não sei o quê, ele disse o Estado é ético. Vai dar ICPI do orçamento, tem que ser ético. vai dar ICPI do PC, vai dar em tudo.
O Estado não tem ética. A ética do Estado é uma coisa dogmática. O estadista deve ser um homem ético, mas o Estado não tem dogmas permanentes. O Estado, Maquiavel criou o Estado ético, o Mussolini criou o Estado ético, a União Soviética criou o Estado ético. Mas o Estado não deve ser ético. O Estado ético é o Estado que tem dogmas esmagadores e permanentes e irremovíveis. O estadista tem que ser ético no seu comportamento. Isso é que eu acho que o presidente está sendo como estadista ético, ao ser pendular e ao recusar implantar um Estado ético, no sentido de que um Estado que tem dogmas permanentes daquilo que é correto ou não. Mas deixa eu fazer uma crítica ao Bertrand aí, então. Isto é, Você já fez várias. veja bem, a visão que o Fernando tem da política, eu reconheço, acho que ela tem sido extremamente eficaz. Mas, por meu temperamento, nem sempre eu tomaria as decisões que Fernando Henrique tomou. Eu me lembro perfeitamente uma vez, numa casa de um amigo, Genuíno e eu estávamos falando a respeito da composição ministerial. Você se lembra, Genuíno? Lembro. E nós dizíamos o seguinte: em vez de fazer essa negociação que o Fernando está começando, nós achávamos que era muito mais interessante criar um ministério exemplar e fazer com que as forças políticas pudessem se aglutinar em relação a este ministério exemplar. Não foi o caminho que Fernando Henrique seguiu. Afinal de contas, eu entendo perfeitamente. Ele tem suas razões, ele tem essa sabedoria política que eu não tenho. Essa sabedoria o levou à presidente da República e essa minha sageza me leva ao meu gabinete e ao SEBRAP. Mas isso Sofrer a significa... história. Como? Sofrer a história em vez de fazer a história. Sofrer a história, É pensar a fecundo, viu? história. É fecundo. O seu no seu gabinete é Agora, altamente acontece o fecundo. seguinte, isso não significa que os nossos entusiasmos e as nossas impaciências não se manifestem, inclusive publicamente. Certo. Você não diria que Janote, essa... por favor, ainda para continuar um pouco sobre esse assunto, o que você achou do acordo feito com a CUT, da negociação direta com a CUT? Houve quem tenha visto nesse processo uma maneira de passar por cima do parlamento, de sair do parlamento, e houve críticas nessa direção. O que você achou do episódio todo e qual o balanço, qual o saldo do episódio todo para você? Eu acho que o saldo foi extremamente positivo. Eu assisti o excelente programa do Vicentino da Roda Viva e vi como é que ele, de certo modo, engoliu todas as objeções. E eu diria o seguinte: em primeiro lugar, há uma incoerência das esquerdas quando elas dizem o seguinte: se nós, no processo de representação, devemos ampliar essa representação e ir além da representação parlamentar, então reforçar essa negociação direta com os organismos da sociedade civil me parece a consequência imediata desta posição. Portanto, reclamar que o governo e as sindicais comecem a negociar separadamente não significa isso, de forma nenhuma, que o Congresso está sendo posto de lado. Significa que outros mecanismos de representação e de formulação de interesses começam a aparecer na sociedade brasileira. Eu acho isso extraordinário. Até porque o Congresso se omitiu num determinado momento. Bom, mesmo se ele não tivesse omitido. Claro, você tem razão. Até porque, aí é interessante, Janote, um problema. Como você tem sido estudioso da questão da representação política, a relação do presidente Fernando Henrique Cardoso com o Congresso Nacional está uma relação que eu critico. Uso e abuso de medida provisória, um rolo compressor em determinadas questões que não tem cabimento, uma base parlamentar desorganizada programaticamente. Como o governo não dá destaque a alguns itens da reforma política? Você não acha que isso é uma lacuna nesse processo de modernização do país? Por exemplo, sistema eleitoral, essa questão da reforma do Poder Judiciário, eu lembro como essa adendo, questão da Genuíno. representação do Congresso, não que seja Genuíno, iniciativa do governo, mas numa grande negociação com o Congresso? eu pergunto o seguinte: você conhece bem o Congresso, se o governo tivesse entrado, posto, ou melhor, dado prioridade a essas questões, ele teria conseguido manter alguma base parlamentar para as outras reformas? Veja só, um problema que é absolutamente fundamental é a subrepresentação do sul do país.
eu queria saber se nós colocássemos essa questão hoje, que celeuma nós teríamos e que, de certo modo... Racha a base parlamentar do governo. Não só racha a base parlamentar do governo. Nós vamos ter simplesmente aí 2 ou 3 anos de discussão do problema político e não fazemos mais política. Portanto, eu não sei se o governo está tão errado assim em deixar essas questões para depois e começar a reforma pelas bordas e comê-la como se fosse um mingau. Gianotti, qual a sua posição a respeito de reeleição, da emenda da reeleição? Eu acho o seguinte, do ponto de vista da própria lógica dessa Constituição, nós sabemos perfeitamente que essa Constituição foi inicialmente organizada para ser parlamentarista, de repente houve uma virada, ela virou presidencialista, os 4 anos eram para ser postos como primeira etapa e depois para a reeleição. Não é isso? Isso ficou barrado. Portanto, que esta questão precisa ser colocada, ou menos poderia ou deveria ser colocada ao nível teórico. Mas acontece que ela não vai ser nem colocada e nem discutida no nível teórico. Ela vai ser discutida essencialmente como o quê? Como um confronto de forças políticas. Aí, Gianotti, como é que fica o problema, e você como filósofo, a ideia do Bobbio, que é fundamental, e que as regras do processo não podem ser alteradas durante o jogo. Sim, A estabilidade das regras. Se altera a reeleição para quem já está exercendo o mandato, prefeitos, governadores e presidentes, isso não é uma incoerência em que, na sua concepção, que eu concordo, dá tanta importância à legitimidade da representação política e das regras. Quer dizer, a reeleição para o futuro, tudo bem, mas para os atuais detentores de mandato, não chega a ser um casuísmo? Eu pergunto o seguinte, eu acho que é casuísmo, mas também é casuísmo defender a ideia de que a reeleição só vale para os próximos mandatos, porque também isto, além de argumento, tem interesses muito precisos. Mas, Gianotti, você deve ter... O que eu acho é o seguinte, o que nós devemos lembrar é que nós não estávamos num sistema de estabilidade das regras, nós estávamos num processo de extrema mudança da própria Constituição, que inclusive previa uma mudança depois de 5 anos. Uma mudança que foi impossível de ser discutida por casuísmos políticos. Principalmente por assim, iniciativa dos governadores que queriam a reeleição Claro. para 94. Isso. O que acontece é o seguinte, Genuíno. Acusar o governo de casuísta em relação ao problema da reeleição eu acho perfeitamente claro e justo. Desde que se acuse os oponentes de casuístas quando não querem a reeleição dos atuais mandatos. Porque a situação virou de tal forma casuística que nós vamos ter mesmo uma discussão casuística e um confronto de forças. Por que ninguém pensa num plebiscito? Porque eu não creio, veja bem, eu não creio que um plebiscito possa decidir questões dessa ordem. O plebiscito pode ser uma forma de consulta que apareça popular e, no fundo, ela pode ser extremamente autoritária. Isto é, nós num plebiscito, por uma questão em que detalhes de representação vão ser decididos, nós vamos dar uma enorme importância ao casuísmo da mídia, uma enorme importância aos líderes que virão dizer aquilo que lhes interessa publicamente. Mas isso faz parte do jogo político? Então, da mesma forma que faz parte Gianotti. do jogo político decidir isso pelo parlamento. Então não, o que eu Não acho é mais seguinte, legítimo, uma eu vez acho que tem não, esse jogo não, de o que eu casuísmos? digo é o seguinte, do ponto de vista do direito, seria importante separar a discussão... Mas exatamente, é isso que eu ia perguntar. O Saulo Ramos diz que, do ponto de vista do direito constitucional, votar agora, e o agora significa até outubro, né, a emenda da reeleição é impossível, porque a Constituição determina que as regras para uma eleição deverão ser feitas um ano antes. Então, até outubro tem que estar pronta a emenda e a lei. É possível, Jesuíno? Não é possível.
Bom, nesse caso é o seguinte... Então vamos mudar um pouco Não é de possível. Se o assunto. governo entrar nessa... Não, bem, Só se for com muito casuísmo. bom, se o governo for nessa, então o Supremo, que de vez em quando tem se mostrado totalmente independente, que corte a lei. Eu acho o seguinte, a situação entrou para o casuísmo, de todos os lados. E eu, como analista, não vou cair e dizer esta situação... A diferença, Gianotti, é que o casuísmo, para o momento em que o povo vai eleger o governante sabendo que ele tem direito à reeleição, é diferente do momento em que o governante está no mandato. Porque o povo vai eleger um sabendo que ele tem direito à reeleição. A legitimidade do mandato está resguardada no ato da eleição do futuro candidato que vai disputar a reeleição. Essa é a diferença básica. Essa diferença, a meu ver, é casuística também. Ela é casuística Isso é o também. que se chama van filosofia. Veja bem, você sabe muito bem que a maioria do eleitor, quando vota, não vota pensando nos 4 anos ou nos 5 anos. Ele vota numa forma de delegar poder a uma pessoa que vai resolver questões e da sua legitimidade, ele está pouco ligando se este mandato é de N anos. Você sabe que é esta a situação e que, portanto, o resto é casuísmo. Esther, Queria mudar um pouco de assunto. Você podia falar um pouco sobre o seu interesse em estudar a moral? Tem uma, assim, nesse dossiê que a gente recebeu, tem uma entrevista no JB que é bem interessante, que fala do exacerbamento do individualismo, do narcisismo no mundo contemporâneo, que fala do escancaramento da intimidade no espaço público e de como que a moral é estabelecida em cada relação. Você podia falar um pouco Não, calma, disso? calma. Estou dizendo, você está apressando o meu pensamento é sempre vagaroso. O que eu estou dizendo é o seguinte, mas é a tese que eu estou tentando sustentar, é que, ao contrário das situações de moralidade, onde tinha vigência a moralidade clássica, não é possível hoje determinar um único princípio moral que valha para todos os comportamentos. E que essa distinção entre o bem e o mal hoje, ela está polarizada por 3 pontos. Um ponto é um ponto da intimidade. Isso é um ponto da relação estritamente pessoal, em que o outro não aparece como uma pessoa organizada, como tendo um papel, mas que você o aceita como tal, como se ele fosse uma fissura do mundo, como uma angústia, como queria o Kierkegaard. Esta é uma forma extrema de moralidade. O outro ponto da moralidade é a amizade, onde nós temos papéis organizados, mas papéis de tal forma em que aparece afeto, aparecem interesses, e aparece uma coisa muito extraordinária na amizade moderna. Primeiro, que ela não está inteiramente ligada à virtude. Nós podemos ser amigos de pessoas não virtuosas, certo? Uma coisa que era absolutamente inconcebível na moral antiga. E nós admitimos até ser amigos de pessoas que mantêm conosco uma amizade por um interesse diferente da amizade que nós mantemos. E temos um outro ponto, que é muito importante, que é a moralidade pública. Todas essas, principalmente as 2 formas de moralidade, são muito ligadas a um determinado tipo. O juízo moral não é um juízo que se faz como juízo científico, em que a gente diz é correto ou incorreto, a partir de processos de verificação. Nós sempre temos no juízo moral a apresentação de um tipo. Isso a gente sabe desde Aristóteles. Para julgar moralmente, eu preciso ter a figura de Péricles como o sábio, o homem prudente, que é capaz de agir desta ou daquela maneira. Isto é, nós só agimos moralmente em relação a um determinado tipo de homem. No caso da moralidade pública, isto é levado à exacerbação, porque nós não julgamos que este ou aquele comportamento de uma pessoa que está na praça pública seja moral ou imoral, se nós não projetarmos um determinado tipo ou vários tipos hoje daquilo que
corresponde ao homem público. Nós pedimos que o deputado tenha um determinado comportamento e é em relação ao tipo deputado que as ações do genuíno vão ser julgadas ou não. Se pede que o intelectual que venha à praça pública tenha um tipo de comportamento e que esse comportamento seja julgado em relação a esse tipo. E assim por diante. Professor Gianotti, sobre essa questão, o senhor recentemente foi muito corajoso ao defender publicamente um fato da sua vida privada. Eu não defendi, não. Não, defender, é expor publicamente, desculpe, um fato que estava relacionado à sua vida privada e houve uma manifestação bastante corajosa de sua parte. O mundo contemporâneo, o senhor acha que perdeu muito essa fronteira entre o público e o privado? Nós estamos muito, partindo desses 3 raciocínios que o senhor está fazendo, se desfigurou demais? É difícil perceber o limite, a margem e o rio nessa questão? Eu acho, de fato, não há margens. O que existe, a meu ver, são 2 vetores contraditórios e muito fortes. Em primeiro lugar, uma enorme defesa da privacidade, certo? E todos nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa disposição. Todos nós não. Existem narcísicos praticantes que se despem publicamente e o fazem da forma mais espudorada. Mas uma boa parte das pessoas que nós conhecemos, ou nós sabemos que existem, elas estão muito cientes de que a vida privada é um valor que deve ser preservado. Em compensação, nós temos um outro vetor. Um vetor que é da desprivatização da vida pessoal. E a mídia, nesse ponto de vista, tem exercido um papel extremo de invasora da privacidade. Há programas como Aqui Agora, ou certos programas de Silvio Santos, são elementos são arietes na privacidade das pessoas. E eu passei agora umas semanas na Itália e fiquei absolutamente abismado com primeiro, o baixo nível da televisão italiana, né? E, segundo lugar, como aparece uma televisão que apela sobretudo para o baixo ventre. E é tudo melodramático, tudo é de tal forma operístico que até mesmo o anúncio de uma comida de gato é feita pelo melodrama. Gianotti, deixa eu falar. Deixa eu terminar um pouquinho. O que eu quero dizer é o seguinte: eu nunca vi, a não ser em alguns momentos muito especiais em programas brasileiros, uma invasão da privacidade como eu vi na televisão italiana nos últimos dias. Eu acho o seguinte: há esse conflito. Esse conflito vai, a meu ver, atender a um certo compromisso. E é importante que a gente saiba como defender a nossa privacidade e é importante saber quais são as regras morais da mídia e dos outros invasores dela. Do jeito que você está falando da mídia, parece que não existe uma cumplicidade com as pessoas que participam dos programas e vão lá e... Não, é óbvio que veja bem, há certas pessoas, como dizem os narcísicos profissionais, que adoram ter os seus 15 minutos de celebridade e que são capazes de se despir em público. O que eu digo é o seguinte: o que nós não podemos é simplesmente generalizar esse comportamento e imaginar que toda a população esteja sobre esse impacto. Você vê algum caminho para institucionalizar garantias de direitos individuais, no sentido do indivíduo, dos direitos individuais na relação com o Estado e na relação com o privado? Você vê algum caminho para se institucionalizar normas de preservação dos direitos individuais nesse sentido? Eu acho que, eu não sei qual é o receituário disso, mas evidentemente, por exemplo, eu não gostaria de chegar aos exageros do sistema jurídico americano, em que tudo passa por processos e por julgamentos no tribunal. Mas eu tenho a impressão
que se nós tivermos um sistema jurídico mais atento às nuances das nossas individualidades e que nós podemos pedir aos juízes que venham defendê-la, eu tenho a impressão que nós ganharemos muito mais. Gianotti, sua amiga e primeira-dama Ruth Cardoso defendeu, semana que passou no programa Livre, do Sérgio Grossman, a discriminação da maconha. Duas questões. Queria saber a sua posição e se você acha que é um avanço que a primeira-dama do país defenda publicamente essa posição. Eu acho que é um avanço que a primeira-dama defenda essa posição. Eu acho que essa descriminalização não é simples, certo? Eu gostaria de ver como é que outros lugares que tiveram essa experiência resolveram o problema e quais outros problemas aparecem. Isto é, eu acho que simplesmente o fato de nós nos propor a descriminalizar o uso de determinadas drogas é um avanço para a discussão e para a solução. Claro. Não significa que nós tenhamos que imitar este ou aquele país e passarmos para uma total liberação. Professor Gianotti, o senhor que refletiu bastante sobre a questão do trabalho, alienação do trabalho, e também que estudou bastante Marx, nós tocamos aí numa questão que tem uma base conjuntural no Brasil, mas também nós sabemos que no mundo é um fenômeno que se manifesta de uma maneira chamada estrutural, que é a questão de, com o aumento da produtividade, da eficiência na economia, criou-se uma gama enorme de bens de consumo que não são necessariamente bens de necessidade, de primeira necessidade, ou artigos necessários à sobrevivência do homem, e criou, mas nesse processo, criando uma brutal e até agora insolúvel força de desempregados no mundo. Essa eu acho que é uma das questões contemporâneas que mais tem desafiado aí os economistas, os partidos de esquerdas, os sindicalistas, etc. O senhor tem refletido sobre essa questão? O que o senhor acha desse processo? O senhor acha que há alguma solução engendrada nesse processo para esse tipo de... Esse processo é altamente complicado, isso está ligado aos perfis particulares das economias, está ligado a determinados momentos do próprio processo de desenvolvimento e assim por diante. Em geral, eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, certo? A enorme produtividade do trabalho hoje fez com que se torne possível nós trabalharmos muito menos e termos muito mais lazer. A enorme diversificação dos produtos fez com que nós podemos ter uma relação de consumo que não seja simplesmente uma relação de se chafurdar nas inutilidades. O fato de nós termos uma cultura à disposição, nós temos uma história da música, tudo isso, a meu ver, traz uma virtualidade enorme para uma futura civilização. Não significa que nós tenhamos sabido resolver essas questões. Pelo contrário, o shopping center continua a ser um dos símbolos da imbecilização humana. Mas eu acredito que, como o velho Marx, o desenvolvimento do capital é contraditório e que, ao mesmo tempo que ele pode criar as forças mais terríveis de dominação, ele também libera. E eu vejo, portanto, nessa forma de consumo moderno e na forma de desperdício do trabalho moderno, virtualidades que permitem que novas formas de civilização apareçam. E isso é importante assinalar. Gianotti, dentro desse ponto aí, quando o Marx analisou o exército de reserva no século XIX, hoje não tem mais exército de reserva, tem um exército de deserdados que não são reserva de nada. É apartado socialmente, não tem identidade, não tem emprego, não tem onde morar. Como enfrentar esse batalhão, essa horda humana de gente que está excluída, aí vai para o morro, é narcotráfico, é crime organizado, é na rua. Enfim, como é que é esse problema? Porque não é mais exército de reserva, como o velho Marx dizia. É o exército de excluído que nunca vão se incluir. Como é que resolve esse problema? Eu perguntaria o seguinte: antes de como, quem vai enfrentar? Essa é a questão maior.
Isto é, O intelectual e o político. isso eu não creio. O intelectual escreve eu- sobre o assunto e o Isso. político põe em prática. Isso. Eu Você não continua tenho. ortodoxo com a forma marxista, né? Exatamente. Eu Em nunca, primeiro lugar, mas eu sempre desconfiei. o excluído não é. Eu exército sempre industrial de reserva. desconfiei que o Oliveiros da nossa geração foi o mais marxista-leninista. Pelo menos trotskista ele sempre foi. Fui acusado dele. Eu acho o seguinte, certo? Na mesma maneira em que esses exércitos de excluídos do sistema, esses deserdados do sistema capitalista, estão sem horizonte, eles começam a tecer entre eles formas diferentes de sociabilidade. Nós vemos isso. Eu não creio, não me passa pela cabeça, talvez por otimismo, que a gente vai ser uma enorme Índia sem nenhuma solução. É impossível que o mundo, embora caminhe para isso, não encontre formas diferentes de sociabilidade, de representação e de forma política de pressão para que esses excluídos apareçam na cena internacional. Aí eu sou otimista como intelectual. Como político, eu sou otimista com o seu pensamento. Concordo com ele. Jonathan. Eu queria falar um pouco de universidade, que está acabando o programa e a gente não falou. Está em discussão uma lei nova de diretrizes e bases, que o Darcy Ribeiro fez um substitutivo, e propondo que 51% do corpo docente seja composto de professores com título de mestre ou doutor. E Isso agora caiu, o Caiu. senador... Isso que eu estou querendo discutir. Isso aí caiu e os cursos de extensão foram equiparados ao título de mestrado e doutorado. Como é que você vê isso daí? Eu só Desastre. queria pedir permissão para lembrar que essa questão também é enviada aqui pelo nosso telespectador Márcio Campos, de Curitiba. Veja bem, eu acho que o governo, por suas razões, retardou bastante a questão da reforma universitária. Eu acho que não só a questão da reforma universitária está atrasada, mas tem uma questão maior ainda, que é questões de financiamento de pesquisa e que estão, a meu ver, extremamente à margem da preocupação fundamental do governo hoje. Enfim, ele não pode enfrentar todos os problemas, mas eu, como intelectual, peço mais pressa para a solução dessas questões. O ministro Paulo Renato conseguiu formular de uma maneira mais ou menos precisa o que fazer com o ensino básico. E se nós conseguimos implementar algumas dessas decisões, nós em 10 anos teremos uma boa reforma da educação no Brasil. Antes disso, é ingênuo pensar que se possa fazer alguma coisa. Sobra a questão das universidades. Questão delicada e questão que não pode ser tratada às pressas. Porque simplesmente meter o pau nas universidades privadas ou sacrificar as universidades federais por causa que elas não têm um desempenho comparável às 3 universidades paulistas, que todos nós sabemos são responsáveis por 50% da produção científica do país, primeiro, impor um determinado modelo de universidade que pode valer para determinadas situações ou determinadas regiões, mas não pode valer para todo o país. Segundo lugar, é não reconhecer que a universidade hoje, no mundo moderno, tem funções muito diversas, inclusive de formação profissional, que, infelizmente, essa tarefa tem sido cumprida basicamente pelas universidades privadas. Então, eu acho que nós precisamos... Deixa eu fazer uma ligação entre a Previdência e a universidade. O que você acha da aposentadoria especial para professor universitário? Eu sou Jonathan, contra... professor, contigo. também essa é a pergunta do telespectador Jairo de Souza Araújo Júnior, que é, imagino, daqui de São Paulo. Eu estou aposentado, só fazendo um parênteses, eu estou aposentado desde 84, certo? Da Universidade de São Paulo. Que vigor intelectual, né? Eu tenho a impressão que a universidade me perdeu
Pelo menos eu deixei de encher o saco de muita gente na universidade. É verdade que eu não consegui tirar o pipoqueiro da faculdade de filosofia, mas eu tenho a impressão que eu poderia ter mudado alguma coisa. Acontece que a lógica da aposentadoria individual não é a lógica social, e eu me aposentei e fui para o SEBRAP. Agora, eu não acredito que colegas meus ou alunos meus que estão hoje no vigor da sua vida intelectual possam ser descartados da vida da universidade. Mas para voltar à questão da reforma universitária, eu acho o seguinte: está em curso não só a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Foi um desastre, isso sim, esta equiparação dos cursos de especialização. Extensão universitária com mestrado e doutorado. Isso, se não cair no Congresso, há a possibilidade de remediar. Não, desculpe. O projeto original era da Câmara, foi emendado no Senado. Então não volta mais. A Câmara vai ou aprova ou rejeita in totum. Então não tem uma solução. Ou rejeita parte. Então só tem uma solução. Rejeita. Agora, é que o novo Conselho Federal de Educação... Mas está na lei. Não. Está na lei que foi aprovada. Regulamente o que seja... Mas está na lei que foi aprovada pelo Senado. Mas está regulamentado o que Vai ser regulamentado o que é o curso de... Então nós temos que apertar o que seja... É preciso que a Câmara aprove. É preciso apertar. Portanto, há a possibilidade. Mas o que eu acho é o seguinte: a questão da reforma universitária vai entrar em pauta. E é preciso que isto não seja simplesmente enfiado pela goela abaixo das universidades. Isto é, as universidades precisam ser convencidas a aderir ao novo sistema. É preciso que haja um racha político na universidade para isolar a corporação, a fim de que a reforma seja ela mesma um processo de reformação das vidas acadêmicas. Então, isso é fundamental. Portanto, nós temos aqui uma tarefa absolutamente essencial para os próximos meses. Professor Gianotti, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria só de fazer uma última pergunta, que é a seguinte: o senhor é pai de um dos mais talentosos e jovens pintores que a gente tem no Brasil, que é o Marco Gianotti. Para um filósofo, é uma realização ter um filho artista? Para um filósofo, antes de tudo, é uma realização ter o Marco como filho. Mas não é só o Marco que eu tenho como filho. Eu tenho uma enteada que é como filho e tenho 2 netos que são netos. Para um filósofo ou para uma pessoa qualquer, que não precisa ser filósofo, ter conseguido fazer uma família a partir dos pedaços dos meus amores em toda essa minha longa vida, se não é uma realização, eu diria, é um dom. Professor Gianotti, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que, apesar da sua relutância em vir ao nosso programa, ele foi de muita utilidade e certamente nossos telespectadores aprenderam muito. Eu acho que os filósofos ajudariam muito o país se aparecessem mais aqui no nosso programa, tá bom? Gostaria muito de agradecer também nossa bancada de entrevistadores, a sua atenção aí na sua casa, e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e um bom carnaval.